Bom dia. Aí, tá me ouvindo? Aqui, ó, a gente parou no livro físico na página 241. Vocês se acham aí? Aceitar aqui quem tá entrando. Quem souber a página do PDF, vai colocar aqui no chat, por favor. Vamos ver se a gente termina este capítulo. Vamos lá? Podemos começar? Todo mundo pronto? Vamos lá. Após uma viagem, deito-me exausto e faminto. No sono se manifestam as grandes necessidades da vida. E eu sonho. Emily, não sei em que capítulo tá, peraí. Sei, no B, e se chama O Material Infantil como Fonte do Sonho. Imagina. Olha só, no sono se manifestam grandes necessidades da vida. Vamos ficar atento a isso, né, para perceber quais são as necessidades. Então, e eu sonho. Entro numa cozinha para pedir um pudim. Na cozinha há 3 mulheres, uma das quais é a dona do estabelecimento e que amassa algo com as mãos, como se estivesse preparando quinódel. Aqui é uma espécie de almôndegas, bolinhos feitos de farinha de trigo e pão e cozidos em água. Ela responde que devo esperar até que termine. Fala ininteligível. Fico impaciente e saio irritado. Visto um casacão. O primeiro, porém, é comprido demais. Tiro-o um pouco surpreso ao ver que ele tem aplicações de pele. O segundo que visto tem uma longa faixa com desenhos turcos. Aparece então um desconhecido, de rosto longo e cavanhaque curto, e me impede de me vestir, declarando que o manto lhe pertence. Mostro-lhe então que o casaco está coberto de bordados turcos. Ele pergunta: que lhe dizem respeito os desenhos, faixas turcos? Depois, porém, tratamo-nos de forma muito amigável. Durante a análise desse sonho, Dali está na página 242. Durante a análise desse sonho, imagina, lembro-me inesperadamente do primeiro romance que li, talvez com 13 anos de idade, que comecei a ler no final do primeiro volume. Jamais soube o título do romance e o nome de seu autor, mas lembro-me vividamente do final. O herói enlouquece e exclama constantemente os nomes de 3 mulheres, que representam a maior felicidade e o infortúnio de sua vida. Um desses nomes é Pelag. Ainda não sei o que farei com essa lembrança na análise. Então, juntam-se 3 mulheres, as 3 parcas, que tecem o destino do ser humano. E sei que uma das 3 mulheres, a dona do estabelecimento, no sonho, é a mãe que dá a vida, e por vezes, como no meu caso, também o primeiro alimento. No seio feminino, o amor e a fome se encontram. O bicho escreve umas coisas bonitas, né? Que fica perdido assim no texto, uns negócios potentes, né, gente? Existe uma anedota sobre um homem jovem que se tornou um grande admirador da beleza feminina. Certa vez, quando o assunto da conversa se voltou para a linda ama que o amamentara, ele disse: lamento não ter aproveitado aquela boa oportunidade. Costumo usar a anedota para explicar o fator a posteriori no mecanismo das psiconeuroses. Aqui tem uma nota. A teoria sobre o mecanismo da histeria, na parte 2 do projeto de uma psicologia. Uma das parcas esfrega as mãos como se estivesse preparando o quinódromo. Uma ocupação estranha para uma parca, que exige uma explicação urgente. Esta se acha em outra lembrança da primeira infância.
Aos 6 anos de idade, quando tive as primeiras aulas com minha mãe, ela queria que eu acreditasse que éramos feitos de terra e que por isso deveríamos retornar para a terra. Aquilo não me agradou e eu questionei aquela doutrina. Foi quando minha mãe esfregou as mãos uma na outra, semelhante ao movimento feito no preparo dos quinóbio, só que sem a massa entre as mãos, e me mostrou, como prova da terra da qual somos feitos, os pequenos fragmentos de epiderme quase pretos que se descamam. Fiquei estupefato com essa demonstração visual e me rendi àquilo que mais tarde ouviria expresso nas palavras: tu deves à natureza uma morte. Tem uma nota. Os dois afetos relativos a essas cenas infantis, o espanto e a rendição ao inevitável, ocorreram num sonho que eu tivera pouco antes e que me restituiu pela primeira vez a lembrança dessa vivência infantil. A citação é provável reminiscência de Shakespeare, de Oeste Good Adere, Deves a Deus uma morte, em Henrique IV, primeira parte, ato 5, cena 1. São, portanto, realmente parcas que encontro ao entrar na cozinha, como ocorria tantas vezes na infância que eu sentia fome e minha mãe me mandava esperar até que o almoço estivesse pronto. E agora os quinó. Pelo menos um dos meus professores universitários, mais justamente aquele a qual devo meus conhecimentos histológicos, ele coloca ver referência à epiderme, se lembrará ao ouvir o nome Quinóbio, de uma pessoa que ele precisou autuar porque havia plagiado seus escritos. Cometer um plágio, apoderar-se de algo que é possível obter mesmo quando pertence ao trem. Faz a transição para a segunda parte do sonho, onde sou tratado como o ladrão de sobretudos, que durante algum tempo cometia seus malfeitos nos auditórios. Usei a expressão plágio sem nenhuma intenção, simplesmente porque ela se oferecia. E agora percebo que pode servir como brook, literalmente ponte, entre partes distintas do conteúdo manifesto do sonho. A série de associações, pelag, plágio, plagiostomos, os nomes, né, gente? Meu Deus, mas isso daqui está entre parênteses tubarões. Bexiga de peixe vincula o velho romance ao caso Quinóbio e aos sobretudos, que evidentemente se referem a um utensílio da técnica sexual. Aqui ele coloca o sonho de Mauri Conquilo, loteria, na página 87. Um vínculo altamente forçado e absurdo. Um vínculo, porém, que, se já não tivesse sido estabelecido pelo trabalho onírico, eu não teria conseguido estabelecer em vigília. Como se nada fosse sagrado para o impulso de estabelecer vínculos, o querido nome, Brook, ponte de palavras, ligação verbal, serve para me lembrar do mesmo instituto em que passei as minhas horas mais felizes como estudante, isento de desejos. Aí que tem algo escrito que a tradução é: a cada dia, nos seios da sabedoria, encontrarás maior prazer. Em contraste total com os apetites que me atormentam. Plágio, enquanto sonho. E, finalmente, emerge a lembrança de outro professor querido, cujo nome também evoca a associação de algo comestível, flesh, carne, como Quinóbio, e de uma cena triste, em que também tem papel, escamas de epiderme, a mãe, dona do estabelecimento, assim como um distúrbio mental, um romance, e um ingrediente da cozinha latina que tira fome, a cocaína. Aqui tem uma nota que ele coloca a designação antiga de farmácia, essa cozinha latina. Assim, eu poderia continuar a percorrer os emaranhados caminhos do pensamento e esclarecer totalmente a parte do sonho que falta na análise, mas não devo fazê-lo,
pois isso exigiria sacrifícios pessoais grandes demais. Retomo apenas um dos fios que podem nos levar diretamente a um dos pensamentos oníricos por trás desse emaranhado, o desconhecido com o rosto longo e cavanhaque, que tenta impedir que eu me vista. Apresente os traços de um comerciante de espalato, do qual minha esposa adquiriu muitos tecidos turcos. Ele se chamava Popovic, um nome suspeito. E aqui outra nota. Em alemão, popô é a forma infantil de podex, traseiro, e o sufixo eslavo, vic, tem o mesmo som de vitz, que significa xixi, pilhéria, engenhosidade, que levou também um humorista, Stettenheim, a fazer um comentário sugestivo. Disse-me seu nome e, enrubescendo, apertou a minha mão. Trata-se do mesmo abuso de um nome cometido também acima, como Pelege, Knodel, Brook, Flash. Podemos afirmar que esse tipo de jogo de palavras é uma travessura infantil, mas quando eu me entrego à sua prática, passa a ser um ato de vingança, pois meu próprio nome já foi usado inúmeras vezes para essas brincadeirinhas tolas. Aqui outra nota. Freud significa alegria em alemão, só que Freud escrito com um E no final. Goethe observou certa vez como é grande a sensibilidade com que reagimos ao nosso nome, com o qual nos identificamos como que com a nossa pele. Nossa, interessante isso daqui, né? Tem outros comentários para fazer sobre isso, estou só esperando a gente parar num lugar que faça sentido, mas essa questão do nome, essa semana eu ouvi uma paciente que o nome dela é como se fosse tipo, deixa eu pensar, tipo Juliana, o nome dela é Juliane, e aí chamam ela de Juliana, e ela fala, já falei 1 milhão de vezes que é tal nome, a pessoa ainda fala errado, e o quanto que isso traz raiva para ela, assim, e ela está passando por um processo bastante delicado com uma das figuras parentais que escolheu esse nome. Então, parece que ainda está dando mais raiva nesse sentido de foi um nome escolhido e, ao ser pronunciado por outras pessoas, ainda pronunciam errado. Dali, imagino que você passa muito por isso, né? O Bru, hoje eu não me incomodo mais, assim, mas na adolescência era muito ruim. Hoje em dia eu até gosto do meu nome, né? Acho que, sei lá, combina comigo, mas eu não... Tá se identificando com ele. Mas a vida inteira eu odiava. Daí, eu estudei a vida, tipo, eu estudei da quarta até o primeiro colegial na mesma escola. Então, todo mundo já me conhecia. Daí, o segundo colegial eu fiz numa escola e o terceiro colegial eu fiz em outra escola. Então, eu passei o segundo colegial arrumando ali, né, ensinando as pessoas a falar meu nome, daí eu mudei de escola. Aline, né? As pessoas só devem falar Aline. Aline, Dalaine, Daliane, já me chamaram até de Thalita. Dalaine é o que mais falam por causa do Y. E aí eu teve um... Eu lembro na sexta-feira dessa primeira semana de aula, que eu estava na aula, era aula de inglês, assim, e eu já tinha corrigido as professoras a semana inteira. Daí chegou a última professora, e aí ela falando, como é seu nome? Daline. Como? Daline. Como? Aí eu bati assim na mesa, Daline! Tipo, na força do ódio, né? A professora ficou assustada, né? Parecia uma louca. Sim, já vinha de uma vida e de uma semana, né? Eu tenho uma amiga que o nome dela é Naressa. E aí, quando a gente ia pra balada, aí chegavam, né, pra falar, ela falava, vai, fala porque é Vanessa. É Vanessa mesmo. Porque, assim, é muito difícil até eu explicar que é Naressa, né? Vai dar muito trabalho. Eu tinha uma amiga que chamava Ayla também, né? E aí, quando a gente saía, eu e ela, a gente ia pra lista, fila, alguma coisa assim, perguntava o nome, a gente se olhava assim, tipo, ai, as duas vão ter que ficar aqui. Nossa, os meus filhos, eu nem acho o nome deles muito diferente, né? Um nome simples, e os dois passam por isso. O Otto, é muito difícil alguém entender o nome dele de primeira. E aí ele já bufa, tadinho. Otto, como? Otto, como? Aí ele, acho que ele pensa, meu, por que a minha mãe fez isso comigo, né? Porque aí ele... Otto! Aí as pessoas falam, Otto. Nossa, chamam ele
De, O tipo, Lucas chama de Lucas, né? O tempo inteiro. Ele já fala Lucas. Ele ah, Lucas. o Otto, tanto Otton, quanto quando as pessoas vão falar, elas falam Otto. Tipo, né, não sei, falam errado. E a Isis também, ela fica repetindo, e aí acham que é Iris. Se fosse Iris, chamariam de Isis. Mas porque é Isis, chama de... É um negócio. E aí tinha uma vizinha nossa que sempre falava, e a Isis, ela, Isis. É a Isis, Isis. E aí ela fica e todos os amigos, ela tem amigos muito, muito próximos que eles estudam juntos na escolinha desde 6 meses, né? Então são os 6 ali muito próximos, contando com meu filho, que irmão, né? Eles não chamam ela de Isis, nunca, tipo, assim, nunca jamais. Eles chamam ela de Isis, como se tivesse um E. Sem, o outro só chama ela de Isis. E ele sabe que é Isis, mas é um apelido que eles têm, e aí eles sabem, o Isis! Aí ela não corrige, ela adora, porque é uma coisa que só eles, é isso, só eles que têm, e ela gosta, porque é o Otto que chama dessa forma, né? E aí esses amigos acabaram chamando também, mas eu vejo que essa questão de nome, tem muita gente que sofre de verdade. E, gente, olha, vou contar um traço tóxico para vocês, meu. Mas é brincadeira, mas é sério. O Caio, ele gosta muito de coisas de humor. Qualquer filme de comédia que ele está assistindo, ele adora. E ele ama stand-up, ele ama pessoas que fazem stand-up, assim. E eu odeio. Não tem nada que me faça rir. Eu já vejo problema em todas as piadas que as pessoas fazem. É muito difícil para mim. E aí ele ama os humoristas e ele quer ir no stand-up e ele fala, mas com você não tem graça, porque senão você vai brigar com a pessoa, falar, né, que a pessoa é preconceituosa e tal. Você tem que entender que é uma piada. E aí a gente entra numa discussão de que eu não acho uma piada, eu não acho engraçado, não gosto daquilo, acho um absurdo. A maioria, assim, nunca vi um humorista que eu achasse engraçado. Mas eu posso passar horas rindo de um negócio que tem no TikTok, que é um vídeo que o cara fala assim: eu quero que vocês me falem nomes estranhos, mas não qualquer nome, tem que ser um nome muito estranho. Gente, eu passo horas assim, ó, enlouquecidamente rindo dos nomes que as mães colocam nas pessoas. Juro que eu poderia passar um dia fazendo isso. E eu dou risada de faltar o ar. Eu não sei se vocês já viram os nomes, mas a galera coloca os nomes nos filhos que tu pensa, meu, não é possível. Eu vou achar o vídeo, um dos que eu mais gosto, e eu vou mandar para vocês. Percam 5 minutos do dia de vocês lendo. Cara, não tem como. E aí é muito engraçado. As pessoas contam as histórias e o que elas passaram diante daquilo, dos nomes. E você vê que, embora seja engraçado, tem pessoas que se angustiam verdadeiramente com os nomes que são colocados. E hoje em dia existe a questão, né, do cartório poder proibir alguns nomes. Mas isso, claro que a gente está falando aqui de um lugar, às vezes, até mais superficial, dando risada, mas vamos pensar que essa é uma das partes, assim, é algo que dizem sobre um sujeito que ele não pode escolher. Ele já vem sendo carregado de uma história de uma outra pessoa. Eu tenho, né, uma paciente, por exemplo, que o nome dela é o nome da amante do pai. E aí isso é uma questão. Ela traz isso, né, de por que que ele faz isso, né? E isso, acho que é importante quando a gente fala da questão de ouvir a história das pessoas. O nome ele pode carregar algo muito relevante de um sujeito, né? Então, quando ele está trazendo aqui, não é o foco da discussão, tudo, mas são tantas coisas, às vezes, que a gente não leva em consideração ao ouvir uma pessoa, e corre o risco de, se a gente estiver desatento, alguém falar do nome e a gente não dá muita importância. Tem um outro caso que eu supervisiono, que a pessoa trouxe um nome muito diferente mesmo. E ela trazia isso com alguma frequência, a questão do nome. Até que um dia a gente falou, mas vamos trabalhar isso, vamos pensar. E aí a analista dela questiona qual que é o significado do nome dela. E, nossa, isso foi muito rico para entender o caso dela. Significa algo que ela se diz daquela maneira. Muito rico, você sabe, né, Dali? Fez muita diferença, não fez? Foi muito rico. É isso, trouxe um entendimento. E ainda é um nome duplo, né? E os dois nomes eram assim. Então,
De uma maneira que você fala, acho que a pessoa que colocou, não sei se, né, se sabia disso, mas o quanto que aquilo foi incorporado na história e na constituição do sujeito, fazendo parte de um sintoma que ela desenvolve a partir da neurose, que assim, né, que a gente não fala, obviamente, não expõe ninguém, mas a maneira como se fecha isso como um sintoma é muito interessante. Então, só um dado aí, prestem atenção nos nomes e em tudo que pode carregar, e eu vou achar o vídeo que eu quero ver se vocês vão rir, que nem eu. Todo o negócio de quem carrega o nome do pai, né, Bru? Quem é Júnior, quem é filho, quem é neto, quem, né? Isso tem até o paciente que agora parou, né? Que é o nome do pai também, que está em supervisão. E ele tem questões com o pai, e aí um dia você descobre que é o nome do pai que ele tem. Bem carregada, né? Não, e tem até tanto nome como a família chama, né? Porque aí às vezes a família chama, sei lá, Juninho, aquela coisinha assim que tipo. Gente, o quanto que muitas vezes esse Juninho é Juninho para sempre. Né? Sabia que a família do Neymar chama ele de Juninho? Fofoca dos bastidores a vida inteira. Não cresceu. Ninguém tá podendo pagar advogado. Seguimos. Continuemos aqui, né? O que é curioso peraí. Eu também tenho sobrenome. Agora, deixa eu ler aqui. Eu também tenho sobrenome. Às vezes o casal se separa e querem trocar o nome da certidão de nascimento do filho e não pode. Nossa, eu não sabia disso, Pri, das pessoas se separarem e não quererem trocar. Mas olha, até isso que carrega, assim, quando eu li o seu comentário, eu fiquei pensando na Gabriela Pugliese, que hoje em dia não é mais Pugliese, mas ela ficou conhecida e até hoje eu chamo ela de Pugli, assim, é a Pugli, sabe? Tipo, para mim, ela é a Gabriela Pugliese, tanto faz que ela se separou. Já teve 2 maridos depois disso e eu continuo chamando a mulher de Pugliese. Porque é isso, é uma história que foi construída ali de um personagem, podemos de repente pensar assim, né? Que era a identidade como influencer, construída a partir de uma história de um nome que nem era dela. E agora, né, ela busca ali ser só Gabriela no Instagram e ser só Gabriela nas marcas e tudo, mas fica carregada. Então, acho que o nome, o sobrenome, né, o nome carregado ali de família, tem muito isso, é bem importante, faz parte mesmo da constituição de um sujeito. Não é à toa que alguém escolhe um nome, aquele nome, né? E a gente tem que saber disso. Tem um outro ponto que eu realmente acho que, né, não sei se isso é interessante para vocês, para a gente ficar discutindo, mas até em caso de adoção, a criança, ela pode vir com um nome que o genitor, a genitora, geralmente, foi quem escolheu, ou não, né? Pode acontecer dela não ter o nome, e quem atribui o nome é o juiz. E a família adotiva, ela pode manter ou ela pode mudar esse nome. E não é uma decisão da criança, a depender da idade, é uma decisão sempre do outro. Olha o quanto isso pode ser relevante na vida de alguém. Você ter um nome que o genitor escolheu e a família que adota te dá outro nome. É difícil isso passar batido, né, gente? É bem interessante. A Dani colocou aqui, tive uma gestora que se separou e falou que não iria tirar o sobrenome do marido, pois ela tirou de solteira, pois ela não gostava. E aí acho que talvez também tem que ter um acordo, né, entre os casais. Será que como é que fica na separação? Se o outro topa ou não topa deixar o nome? Enfim. Então foi quando Herder usou seu nome para compor os versos. Tu, que descendes de deuses, de godos ou do lodo, assim também vós, figuras divinas, vós tornastes pó. Que tem uma nota. A primeira linha é um bilhete de Éder para Goethe, brincando com o nome deste. A segunda é um verso de Ifigênia Intáurida, de Goethe. São palavras ditas pela protagonista, ao saber da morte de muitos heróis no cerco de Troia. Noto que a digressão sobre o abuso dos nomes serviu apenas para introduzir essa queixa.
mas paremos aqui. As compras em Spalato me recordaram outras compras em Catarro. Cataro deve ser, né? Spalato e Cataro são nomes italianos das cidades de Split, na Croácia, e Kotor, em Montenegro, onde hesitei demais e perdi a oportunidade de fazer belas aquisições. Perder a oportunidade com a ama, ver assim. Um dos pensamentos oníricos inspirados pela fome diz: não deixe escapar nada, pegue o que conseguir, mesmo que isso signifique cometer uma pequena injustiça. Não perca nenhuma oportunidade, a vida é curta e a morte é inevitável. Não perder nenhuma oportunidade, porque a vida é curta, boa, né? Mas isso daqui de, ainda que pequena injustiça, vamos passar. Visto que isso também tem um significado sexual e o desejo não pretende parar diante da injustiça. Como é que fala isso? Carpe diem? Esse carpe diem precisa temer a censura e se esconder por trás de um sonho. Manifestam-se agora todos os pensamentos contrários, a lembrança do tempo em que o alimento espiritual bastava ao sonhador, de todas as restrições e até mesmo das ameaças de castigos sexuais repugnantes. 2. O segundo sonho. Antes de começar, deixa eu falar algo aqui para vocês que talvez seja relevante. Vocês veem que o Freud, nessas análises de sonho, ele pega cada palavra. Eu fico pensando que muitas vezes a gente vai tentar, né, com o paciente, desmembrar ali o sonho e buscar, então, que ele dê algum significado. Isso é muito importante numa análise. Mas hoje eu vejo que é muito difícil que a gente faça dessa maneira. É um ponto. Observem as palavras. Não sei se será possível, né? E se vai ser também algo que vocês entendem como relevante, analisar cada palavra de um sonho. Mas tenham isso em mente, de que às vezes uma palavra ela não é inocente ali, né? Geralmente ela não é uma palavra inocente. Às vezes uma palavra que o sujeito fala sem ser no sonho, né? Uma palavra que ele usa muito, algo que parece que se repete na sua história, que você não consegue encontrar um sentido para ela, se ela aparecer no sonho, é válido fazer isso. De outras formas, também, uma maneira como eu faço é tentar analisar a partir de elementos. Eu vejo que hoje faz mais sentido, na maioria das vezes, analisar elementos, mas palavras, observem se alguma se destoa, se algo se repete, que você ainda não tenha conseguido dar sentido. Não necessariamente, em todas as vezes que alguém contar um sonho, a gente vai conseguir fazer uma análise palavra por palavra. Então, só deixando isso claro, porque às vezes a gente acha que tem que levar tudo ao pé da letra. E na análise não é possível, né? Cada palavra será analisada. Se for, ok, mas se não for, tá ok também. Fui até a estação do Oeste com intenção de partir de férias para Alce, mas cheguei à plataforma quando ainda estava lá o trem para Este, que partia mais cedo. Lá vejo o Conde Tum. Aqui tem uma nota, é um político austríaco. Isch era onde a corte passava o verão. Que novamente vai para Isch, para ver o imperador. A despeito da chuva, ele veio numa carruagem aberta, entrou diretamente pela porta dos trens regionais e rechaçou, com um gesto de mão sem explicação. O controlador, que não o conhecia, e pedira sua passagem. Após sua partida no trem para Isch, devo abandonar a plataforma e retornar para a sala de espera. Mas, com muito esforço, obtenho permissão para ficar. Passo meu tempo prestando atenção em qualquer um que tenta reservar um compartimento, apelando a um favor. Pretendo protestar em voz alta, isto é, insistir que me seja concedido o mesmo direito. Enquanto isso, cantarolo algo que logo reconheço como sendo a área das bodas de Fígaro.
Se quiser dançar, senhor conde, se quiser dançar, senhor conde, o violãozinho eu tocarei. Outras pessoas talvez não conhecessem essa cantiga. Durante toda a noite, meu ânimo fora altivo e combatente, zombara do garçom e do cocheiro, sem magoá-los, espero eu. Agora, passam pela minha mente vários pensamentos ousados e revolucionários, que combinam com as palavras de Fígaro e com a lembrança da comédia de Beaumarchais, que vi apresentada na Comédie Française. A palavra dos grandes senhores que se deram o trabalho de nascer, o direito do senhor que o conde Alma Viva procura aplicar a Susana, os gracejos que os nossos malvados jornalistas da oposição fazem com o nome do conde Tantur agir, quando chamam de conde Nitstan, que é nada fazer. Eu realmente não o invejo. Sua visita, o imperador, será difícil. E o verdadeiro conde Nitshan sou eu. Estou partindo de férias. Juntam-se a isso vários planos divertidos para as férias. Aparece então um senhor que me é conhecido como representante do governo dos exames de medicina, e cujo desempenho nessa função lhe rendeu o lisonjeiro apelido de companheiro de cama do governo. Aqui tem outra nota. Peraí. Gente, né, não vou falar essa palavra, vocês leem aí. Aquele que dorme, o prefixo bem indica proximidade, presença. Esse outro nome, designado ao ato sexual. E esse outro gigantesco. Como as palavras em alemão são gigantes, né? Como que eles conseguem falar esse monte de consoante junto? Seria, portanto, aquele que dorme com o governo, fazendo trocadilho com o tananã, representante do governo. Apelando à sua função oficial, ele exige um meio compartimento de primeira classe e ouço um funcionário perguntar ao outro: onde colocamos esse senhor com a meia passagem de primeira? Que belo privilégio! Eu pago na íntegra a minha primeira classe. Também recebo um compartimento, mas num vagão sem corredor, de modo que não disponho de um banheiro durante a noite. Queixo-me ao funcionário, sem sucesso. Vingo-me com a sugestão de ele, pelo menos, abrir um buraco no piso, para eventuais necessidades dos viajantes. E, de fato, acordo 15 para as 3 da madrugada com necessidade de urinar. Após o seguinte sonho: multidão, reunião de estudantes, com a palavra um conde, convidado a dizer algo sobre os alemães. Ele, com gesto derrisório, declara a unha de cavalo a flor preferida desse povo, e prende algo parecido com uma folha rasgada. Na verdade, um esqueleto de folha amassada, em sua botoeira. Eu me irrito. Então, me irrito, mas me admiro dessa minha atitude. Aqui esse irrito tem uma nota. Essa repetição se infiltrou, aparentemente, no momento de desatenção, no texto do sonho, e eu a preservo, pois a análise mostra que ela tem um significado. Se irritou bastante, né? Ela é bem nervoso. Depois, com menos clareza, como se fosse um auditório, as entradas estão obstruídas e é preciso fugir. Eu abro caminho e passo por uma série de aposentos belamente decorados, claramente salas governamentais, com móveis de uma cor entre marrom e violeta. E, por fim, alcanço um corredor, onde está sentada uma governanta, uma senhora gorda de meia idade. Evito falar com ela. Evidentemente, porém, ela me considera autorizado a passar por aqui, pois me pergunta se quero que me acompanhe com a lanterna. Eu lhe dou a entender, ou lhe digo, que deve ficar parada na escada, e me acho muito esperto por evitar o controle na saída. Então estou abaixado e acho um caminho estreito e íngreme, que leva ao alto, e o sigo.
novamente pouco claro, como se agora viesse a segunda tarefa, sair da cidade, como antes, sair da casa. Estou num fiacre e ordeno que seja levado para a estação de trem. Não posso fazer o trajeto do trem com o senhor, digo após o cocheiro protestar, como se eu estivesse cansando. Parece que já percorri com ele um trajeto que normalmente se faz com trem. As estações ferroviárias estão ocupadas. Pondero se devo ir a Krems ou Znaim, mas penso que lá deve estar a corte, então decido seguir para Graz, ou algo assim. Agora estou sentado no vagão, que se parece com um bonde, e tenho na botoeira uma coisa longa e estranhamente tecida. Presas nela, violetas roxo-castanho, feitas de material rígido, o que chama muito a atenção das pessoas. Aqui a cena é interrompida. Novamente estou diante da estação de trem, dessa vez, porém, na companhia de um senhor idoso. Invento um plano para não ser reconhecido, e lá vejo esse plano realizado. Pensar e vivenciar são uma coisa só. Ele imita um cego, um caolho, pelo menos, e eu seguro para ele um urinol, que compramos ou precisamos comprar na cidade. Portanto, sou um enfermeiro e tenho de segurar o urinol porque ele é cego. Se o controlador nos vir assim, ele deixará passar sem que chamemos a atenção. Vejo de maneira plástica a postura do homem e seu membro em micção. Segue, então, o despertar com um impulso de urinar. O sonho inteiro dá a impressão de ser uma fantasia em que o sonhador é colocado no ano revolucionário de 1848, cuja memória havia sido renovada pelo jubileu em 1898, e também por uma pequena excursão a Wachau, durante a qual conheci Emersdorf. Aqui tem uma nota. Um equívoco, mas não um ato falho dessa vez. Mais tarde, soube que o Emersdorf de Wachau não é idêntico ao asilo homônimo do revolucionário Fischoff. O lugar do retiro do líder estudantil Fischoff, ao qual alguns traços do conteúdo manifesto do sonho podem se referir. A associação de pensamentos me leva então para a Inglaterra, para a casa do meu irmão, que costumava dizer à sua esposa em tom jocoso, 50 years ago, 50 anos atrás, citando o título de um poema de Lord Tennyson. Aqui tem uma nota também. Segundo James Strachey, a alusão talvez seja uma ode de Tennyson, On the Jubilee of Queen Victoria, em que aparecem repetidamente as palavras 50 years, mas não há nenhum poema dele com esse título. Os filhos, já acostumados a corrigi-lo, respondiam 15 years ago, 15 anos atrás. Mas essa fantasia, que se liga aos pensamentos suscitados pela visão do Conde Tum, é como a fachada de certas igrejas italianas, sem relação orgânica com a construção que se acha por trás dela. E, diferentemente dessas fachadas, é incompleta, confusa e elementos do interior transparecem em muitos lugares. A primeira situação do sonho é composta de várias cenas que consigo identificar. A postura altiva do conde no sonho foi copiada de uma cena no ginásio, quando eu tinha 15 anos de idade. Havíamos tramado uma conspiração contra um professor ignorante e impopular. A alma da conspiração era um colega que, desde então, parece ter se servido de Henrique VIII na Inglaterra, como seu exemplo. A execução do golpe principal coube a mim, e uma discussão sobre a importância do Danúbio para a Áustria, Wachau, foi a ocasião que provocou a revolta beta. Um dos conjurados, apelidado de Girafa por causa de sua altura notável, era o colega aristocrático que tínhamos. E, ao ser confrontado pelo tirano da escola,
o professor de alemão assumiu a mesma postura do conde no sonho. A explicação sobre a flor favorita e o colocar na botoeira algo que também precisa ser uma flor, o que me lembra orquídeas que eu levava para uma amiga naquele mesmo dia e também uma rosa de Jericó. Remetem à cena dos dramas reais de Shakespeare que dá início à Guerra das Duas Rosas, vermelha e branca. A menção de Henrique VIII abriu caminho para essa reminiscência. As rosas me levam imediatamente aos cravos vermelhos e brancos. Na análise, inserem-se aqui dois pequenos versos, um em alemão e outro em espanhol. Rosen, Tupen, Nelken. Rosas, tulipas e cravos. Todas as flores murcham. Isabelita, flores, deixa eu já ler aqui. Isabelita, não chore, que as flores murcham. O verso espanhol remete ao Fígaro. Aqui em Viena, os cravos brancos se tornam símbolos dos antissemitas, os vermelhos, o dos social-democratas. O bom é que ele sonha em várias línguas diferentes, analisa em várias línguas diferentes, a gente fica aqui nesse filme. Jesus! Dá até um tilt. Dá um tilt aí também? Dá, né? Fica assim. Por trás disso, uma lembrança de uma provocação antissemita durante a viagem de trem na bela Saxônia. A terceira cena, que forneceu elementos para a formação da primeira situação onírica, me remete aos primórdios dos tempos de faculdade. Numa associação estudantil alemã, houve uma discussão sobre a relação entre a filosofia e as ciências naturais. Eu, um garoto inexperiente, adepto da doutrina materialista, fiz questão de apresentar um ponto de vista extremamente unilateral. Levantou-se então um colega mais sabedor e mais velho, que desde então demonstrou sua habilidade de dirigir as pessoas e organizar as massas, que também possuía um nome do reino dos animais, e nos criticou energicamente. Disse que também ele cuidara dos porcos em sua juventude, e depois voltara arrependido para a casa paterna. Irritei-me, como no sonho. Fui rude. Tem uma nota. Eles vão ter um que significa rude como um porco. E respondi que, sabendo que ele havia cuidado de porcos, o tom de suas falas não me surpreendia mais. No sonho, surpreendo-me com a minha atitude nacionalista. Grande comoção, de todos os lados. Exigiram que eu retirasse minhas palavras, mas permaneci firme. O ofendido foi sensato o suficiente para não ver a impertinência de um desafio, como um desafio, e deixou de lado a questão. Outros elementos provêm de camadas mais profundas. O que significa a declaração do conde sobre a unha do cavalo? Não entendemos nada, né? Unha do cavalo, só estamos sabendo de nada. Peraí. Aqui preciso consultar minha sequência de associações. Ruflete, antique, unha de cavalo, latice, salate, salarundit, cão de salada. O cachorro que não concede aos outros aquilo que ele mesmo não come. Aqui transparece uma coleção de injúrias. Girafa, aí ele desmembra até chegar em macaco. Porco, porca, cão. Eu sei também como, por via de um nome, eu poderia chegar a burro. E assim, novamente, uma zombaria dirigida contra um professor acadêmico. Além disso, traduzo, não sei se corretamente, Ruflatic como Pissenlit. Tenho esse conhecimento de Germinal de Zuma, no qual crianças recebem a ordem de trazer esse tipo de salada. O cão, Shen, contém em seu nome uma alusão à função maior, tia, defecar, como pisser, urinar, a menor. Gente, é uma volta gigante que ele dá, né? Eu fico pensando que em português talvez a gente não consiga tantas variações assim, né? Porque ele sonha em alemão e aí às vezes ele faz a análise a partir de uma palavra em inglês. Sabe o que eu fiquei pensando agora?
o quanto que isso, de repente, pode ser relevante para pessoas que falam duas ou mais línguas, né? Ou mesmo pessoas que a gente atende que estão fora do país. Eu tenho alguns pacientes que moram fora, que às vezes eles esquecem a palavra em português, né? E aí eles falam sempre a palavra em outra língua e eles ficam tentando buscar, às vezes chegam, às vezes não chegam. Mas o quanto que isso no sonho não pode ter um significado assim importante, né? E às vezes não só no sonho, mas também na associação, naquilo que eles estão falando. E às vezes a gente não tem conhecimento, dependendo, né, da palavra. Por exemplo, tem uma pessoa que fala numa língua bem comum, assim, no país que ela mora. Eu não conheço as palavras, os que moram e que falam inglês, boa, né? Mas quem não é, não sei o que aquilo quer dizer. E quanto que isso não pode ser importante da gente pedir para o paciente tentar associar a partir da palavra dita em outra língua? Faz sentido? Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Logo teremos definido. Ah, com certeza. Eu não sonho essas loucuras. Falo, a gente fala nem português direito, imagina sonhar em duas línguas diferentes. Né? Que é isso? É umas loucuras aqui, gente. Eu já Mas eu sonhei acho, com a língua, Bru, eu sou muito poliglota, inclusive, eu adoro. Eu gostaria de acordar e continuar falando inglês igual eu falo no sonho. gente, nunca sonhei falando inglês. Nunca. Hum. Mas você fala fluente ou não, Dai? Depois de 2 cervejas, eu falo. Assim, eu tenho vergonha de falar. Eu sei falar, mas eu morro de vergonha. Então, eu falo, né? Mas aí tem isso, então você fala. Talvez uma pessoa que fale fluente. Nossa, eu fico pensando, vou perguntar para meus filhos como é que é isso, eles sonham em português e inglês, porque eles falam as duas línguas, né? Vou perguntar. Nunca é, tive isso. no sonho eu consigo falar normalmente, assim, igual quando depois de 3 cervejas. Mas é muito engraçado, né? Porque essa semana, inclusive, o Otto foi falar com a Isis uma coisa, boba assim, do dia a dia, nem me lembro agora exatamente o que era, mas era uma coisa tipo, faz tal coisa assim pra mim, e aí ele falou tudo em inglês. E eu olhei pra ele, oi? Tá falando inglês agora, né? E aí ele parou, é mesmo. Ele nem se deu conta que ele tava falando inglês, não foi uma coisa tipo, então, pensando no sonho, como é que será, né? Deve dar uma bugada ali, vou investigar isso. Tem uma menininha na escola do meu filho que a mãe dela é russa. Então, o pai conheceu a mãe em outro país e eles vieram para cá. Então, eles falam inglês, né? E aí ela aprendeu a falar português e tal, e a menina fala as 3 línguas, só que o pai não fala russo. O pai fala inglês e fala português. Daí, quando a mãe e a filha querem falar alguma coisa dele, ou alguma coisa assim, elas ficam falando em russo. E ele fica morrendo de Não entendi nada. Agora, aqui, né, só no campo da imaginação. Imagina a quantidade de coisa que não pode aparecer numa análise em relação a tudo isso, né? É uma língua que é só dela e da mãe, a princípio. Imagina como isso... Interessante, né? É muito interessante. Sabe que meus filhos estudam com crianças que vieram de outros países, eles já tiveram algumas questões. Então, tem uma menina, o pai é americano e aí a mãe é brasileira, mas o pai só fala inglês, ele não fala nada em português. Tem uma menininha que é russa, ela veio da Rússia no ano passado e ela entrou só falando russo. Imaginem, gente, ela só falava russo, não é uma coisa, é muito doido, né? É uma língua muito difícil. E aí, hoje em dia, ela fala o português e o inglês também. Criança, né, gente? Criança é um negócio que, ó, num ano, a bichinha saiu de uma língua para 3 e brinca com as crianças numa boa, assim, super arrisca palavras em português e fala. Hoje em dia, ela tá falando super bem. E uma que era venezuelana. Então, eles têm contato, assim, cara, você fica vendo eles brincarem. É uma coisa muito interessante. E isso de com quem que você fala, como que você fala. Ela vira pra gente, fala uma coisa em português, vira pro pai, fala tudo em russo. E fica no inconsciente, deve dar uma bananada legal, assim, né? Mas dizem que a expressão
da língua materna sempre é a que a pessoa mais se identifica, né? Não sei, dependendo de quanto tempo mora no lugar, não sei se isso muda. Mas é uma coisa interessante, porque você vê, o Freud, ele falava várias línguas, né? E aí entra nisso de, olha que doideira esse inconsciente, gente. Vamos falar todo mundo uma língua só, porque o inconsciente já é perturbado. Se a gente começar a falar várias línguas, vai ficar pior. Deixa eu ver aqui até onde vai. Ave Maria, é muito grande esse texto. Hoje a gente vai ter que parar num lugar que não faça sentido. Tô sentindo. Deixa eu ver aqui. Logo teremos reunido o indecoroso em todos os três estados físicos, pois no mesmo germinal, que se ocupa muito da revolução iminente, encontramos a descrição de uma competição bem estranha, que se refere à produção de excreções gasosas, chamadas flatos. Aí que tem a nota, não em germinal, mas em laterno, um equívoco que só percebi após a análise. Chama a atenção para as letras idênticas em ruflet, unha de cavalo e flatus. E agora percebo como o caminho para esse flatus foi preparado há muito tempo, a começar pelas flores, e passando pelo verso em espanhol, pela Isabelita, por Isabela e Ferdinando, por Henrique VIII, pela história inglesa, para então chegar à luta da armada contra a Inglaterra. Após seu encerramento vitorioso, os ingleses cunharam uma medalha com a inscrição: soprou e eles se dispersaram, pois a tempestade havia dispersado a frota espanhola. Aqui uma nota acrescentada em 1925. O biógrafo não solicitado que encontrei, o Dr. Fritz Wittels, me critica por ter omitido dessa inscrição o nome de Jeová. Eu adoro o biógrafo que não solicitei, tipo, a opinião que não pedi, acrescentada em 1930. A medalha inglesa apresenta o nome de Deus em letras hebraicas, no fundo de uma nuvem, mas de tal forma que ele pode ser visto como pertencente tanto à imagem quanto à inscrição. Eu havia pensado em usar esse provérbio de forma meio jocosa como título para o capítulo, Terapia, caso chegasse a publicar um tratado minucioso sobre a minha teoria e o tratamento da histeria. Não posso oferecer uma resolução tão detalhada da segunda cena do sonho, pois por consideração pela censura. Nela eu me coloco no lugar de um grande senhor daquele tempo revolucionário, que também teve uma aventura com uma águia. Eu acho, aqui ele vai começar a falar da segunda parte desse sonho maluco que ele teve. Vamos parar aqui, que aí a gente fica na semana que vem só com a interpretação do segundo sonho, e aí finaliza esse capítulo, porque a gente não vai conseguir finalizar hoje, que tem mais de 4 páginas ainda. Vou colocar aqui, fica na página 252. Beleza? Quinta-feira, meio-dia, e a gente já tá com a cabeça fervendo com as coisas, né? Esse homem que se escreve difícil. Mas, escreve difícil não, sonha difícil, que escrever ele escreve fácil. Um beijo, até a próxima. Obrigada pela companhia, até mais.